Olha o que diz lá em Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Desde a minha conversão, esse salmo sempre me acompanhou, porque é a oração para o livramento. E o verso 3 diz: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Eu mesmo temo ao Senhor e fico admirada e muitas das vezes constrangida pelas coisas que o Senhor fez na minha vida. As minhas estão de férias e elas dormem a hora que elas quiserem, acorda, né? Porque a gente tem limite. Elas têm horário para dormir, mas para acordar não, porque estão de férias. Uma acorda bem cedo, já é dela, e a outra acorda se deixar o dia todinho. Elas acordam, elas vão assistir televisão, elas vão desenhar, elas fazem o que elas quiserem. E o que eu quero dizer para você é que Deus é Deus de encerrar ciclos de maldição, ciclos de dores. Porque na minha infância não foi assim como a delas, né? Está sendo como a delas. Quando eu era criança, a minha mãe conheceu uma mulher e ela foi trabalhar lá. Eu tinha de 7 para 8 anos e não tinha registro ainda. Vou deixar para outra oportunidade eu falar sobre isso. E ela me levava para essa casa, ia trabalhar e me levava. Essa mulher era doutora, e o marido doutor, e eles tinham somente um filho. E aí foi no primeiro, no segundo, no terceiro dia, e aí aquela mulher começou a me observar e disse assim: deixa eu ficar com ela, eu crio ela, eu cuido dela pra você, que a gente não falta nada, que tem comida, que eu vou dar a escola, vou dar um jeito de fazer o registro dela. E por mais sofrimentos que eu passasse, eu queria ficar com a pessoa que me gerou, porque eu já conhecia. E eu não gostei da ideia de ir morar com outra pessoa. Mas aí ela me mostrou o quarto que eu ia ficar, ela me mostrou a cama, que eu ia ter só um quarto pra mim, que eu ia ter comida lá. E aí o que aconteceu? Minha mãe deixou eu ficar lá. E aí nos primeiros dias foi tudo maravilha. Mas no decorrer dos tempos, minha mãe ia trabalhar e eu já não ficava mais como uma pessoa que ela pegou para criar. Eu fiquei como uma serviçal quando minha mãe não estava. Eu lavava louça, eu agitava o café da manhã, ela fazia o café, né? Ela não mexia em fogo, mas o resto das coisas que eu poderia fazer, ela me colocava. E aí foi feito o meu registro e eu comecei a estudar. Então eu teria que me acordar às 5 horas da manhã para poder limpar o quintal, que é imenso, tirar todas as folhas e limpar uma parte dos capotes, das galinhas, trocar água, trocar o alimento e varrer. E eu tinha muito medo de capote, até hoje eu tenho. E aí eu tinha que limpar. Teve um dia que eu não aguentei, eu disse, eu não aguento mais, eu quero dormir, eu quero ser criança, eu quero ir para a escola, eu quero estudar. E eu me recusei a limpar aquele quintal. Perguntou: você está vendo aí o que ela está falando comigo? Eu posso bater nela? E aí a pessoa falou que podia, minha mãe falou que podia, né? Ela pergunta se pode me bater e a minha mãe disse que pode. E aí eu pensava que eu ia levar uma chinelada, né, alguma coisa do tipo. Ela simplesmente pegou o fio que é de estender roupa, esses fios de telefone, tirou. E aí ela tirou o fio e começou a me bater sem roupa, nas minhas costas. Eu chorava muito, gritava, né? Gritava muito, tanto que em outra ocasião os vizinhos me chamaram para ir para o aniversário e perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu tinha que negar, né? Porque senão ia ser um escândalo para aquelas pessoas tão renomadas. Eu apanhei muito, vesti a fardinha, fui comprar o pão, comprei o pão e voltei para casa. Com as costas ardendo, aquilo tudo, né, para mim muito novo, porque a mulher me chamou para cuidar de mim e ela já estava com a autoridade de me bater. A mesa era sempre farta, mas eu só comia o café com pão. Fui para a escola e o que eu quero dizer para você? Deus, ele me firmou os passos na presença dele. E hoje as minhas filhas não passam por isso. Hoje elas não vão na padaria, elas não vão nem um canto só, a não ser comigo. Elas dormem, elas têm qualidade de vida e eu não permito que ela tenha uma educação tão agressiva como essa que eu tive. Ou seja, Deus me dá a liberdade de encerrar esse ciclo e não permitir que isso acontecesse mais na minha geração, na minha casa, na minha família. Então, se você já passou por isso ou passa por isso, tenha fé. Ore a Deus, leia a Bíblia e peça ao Senhor discernimento, porque Ele quebra ciclos de maldição. Que você seja edificado por essa palavra. E se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha para me ajudar. Deus te abençoe.